Dizem que o silêncio é a arma dos sábios, mas há momentos em que o silêncio se torna o combustível para a maior das injustiças. Meu nome é Clara. E durante 5 anos, eu aceitei ser o tapete onde a família do meu marido, o Marcos, limpava os pés. Eu aceitei as piadas sobre o meu cheiro de produto de limpeza, aceitei ser servida por último nos jantares. E aceitei os olhares de nojo da minha sogra, Dona Beatriz, cada vez que eu entrava na mansão dos Lacerda. O Marcos. O Marcos. Eu me casei com ele por amor, quando ele ainda era um arquiteto recém-formado e sem um tostão no bolso. Eu trabalhava em 3 turnos como faxineira de hospital para pagar o nosso aluguel e os cursos dele. Eu limpei o chão que os outros pisavam para que ele pudesse projetar os prédios que os outros admirariam. Mas o sucesso tem um jeito perverso de apagar a memória de quem subiu rápido demais. Assim que a empresa dele decolou, e ele voltou para a família rica, eu me tornei o erro que ele precisava esconder. Naquela noite de sábado, era o aniversário de 60 anos da Dona Beatriz. A mansão estava decorada com flores que custavam mais do que o meu salário de um ano inteiro. Eu tentei me arrumar, usei o meu melhor vestido, um que eu mesma costurei. Mas assim que entrei na sala, o silêncio caiu como uma guilhotina. Marcos, meu querido, disse a Dona Beatriz, sem desviar o olhar do seu colar de diamantes. Eu achei que tínhamos concordado que os funcionários entrariam pela porta dos fundos. Por que a sua faxineira está na sala de jantar? O Marcos não me defendeu. Ele nunca me defendia. Ele apenas limpou a boca com o guardanapo de seda e sussurrou. Clara, talvez seja melhor você ir para a cozinha ajudar as meninas. Você sabe como a minha mãe é com o protocolo. Naquele momento, algo dentro de mim, algo que eu vinha protegendo com unhas e dentes por 5 anos, finalmente quebrou. Não foi um estalo, foi uma explosão silenciosa. Eles achavam que eu era apenas a faxineira. Eles achavam que a minha conta bancária era tão vazia quanto o respeito que eles tinham por mim. O que eles não sabiam, o que nem o meu próprio marido sabia, é que enquanto eles ostentavam o dinheiro que herdaram, eu estava administrando o império que eu conquistei no silêncio daquelas noites no hospital. Com licença, eu disse, com uma voz que não parecia a minha. Era uma voz de aço, temperada no fogo de 1000 humilhações. Eu não vim aqui para ser o protocolo de ninguém. Eu vim aqui para celebrar a vida de uma mulher que, pelo visto, não sabe o valor de quem realmente constrói o mundo. A Dona Beatriz riu, uma risada seca e cruel. Olha só, a gata borralheira resolveu miar. Marcos, tire essa mulher daqui agora ou eu mesma a coloco no olho da rua. O Marcos me pegou pelo braço, não com carinho, mas com pressa. Ele me arrastou até o hall de entrada sob os olhares de deboche das minhas cunhadas, Patrícia e Rebeca, que sussurravam sobre o tecido barato do meu vestido. Clara, você está louca? Você quer me envergonhar na frente de todos os meus sócios? Ele sibilou com os olhos injetados de raiva. Eu olhei para ele, para o homem que eu amei, para o homem por quem eu sacrifiquei a minha juventude, e vi apenas um estranho de terno caro e alma vazia. Eu não estou te envergonhando, Marcos. Você se envergonha sozinho ao permitir que a sua mãe me trate como lixo, eu respondi, soltando o meu braço com um movimento brusco. Mas não se preocupe, eu estou indo embora, e desta vez eu não vou para a cozinha. Eu saí daquela mansão sob uma chuva fina que começava a cair, deixando para trás os gritos da Dona Beatriz e o silêncio covarde do meu marido. Eu caminhei até o portão dourado, sentindo o frio penetrar no meu vestido, mas o meu coração estava em chamas. Eu peguei o meu celular e disquei um número que eu mantinha em segredo há 2 anos. Alô? Dr. Mendes? Sou eu, a Clara. Prepare a sala de reuniões do Hospital Santa Luzia para amanhã cedo. A diretoria completa precisa estar lá. É hora de assumir o meu lugar. Enquanto o carro me levava para o hotel onde eu passaria a noite, minha mente voltou no tempo. Voltou para as noites intermináveis no Hospital Santa Luzia, quando eu ainda era apenas a Clara da limpeza. Eu era a mulher que limpava o sangue, o suor e as lágrimas dos corredores. Mas eu também era a mulher que ouvia. Eu ouvia os pacientes que ninguém queria ouvir. Eu ouvia os idosos que as famílias abandonavam. E foi assim que eu conheci o Sr. Valentim. O Sr. Valentim era um homem de 80 anos, com olhos que pareciam carregar toda a sabedoria do universo, e uma solidão que cortava a alma. Ele era o dono do hospital, mas ninguém sabia. Ele se internou como um indigente, apenas para ver como seus funcionários tratavam os mais humildes. E ele viu. Ele viu médicos arrogantes, enfermeiras impacientes e uma diretoria que só pensava em lucros. Mas ele também me viu. Clara, ele me disse uma noite quando eu estava limpando o quarto dele, e parei para lhe dar um copo de água e ouvir as suas histórias sobre a guerra. Você é a única pessoa neste lugar que me olha como um ser humano, e não como um número de leito.
Você tem um coração de ouro e uma mente de estrategista. Por que você está limpando o chão? Eu sorri, com aquele cansaço que só quem trabalha em 3 empregos conhece. Porque o meu marido precisa estudar, Sr. Valentim. Alguém tem que sustentar o sonho dele. O Sr. Valentim não disse nada na hora. Mas nos meses que se seguiram, ele começou a me ensinar. Ele me dava livros de administração, me explicava como funcionavam os contratos do hospital. Me ensinava a ler balanços financeiros entre uma limpeza e outra. Ele se tornou o meu mestre secreto. E quando ele finalmente partiu, ele deixou um testamento que chocou o país. Ele não tinha herdeiros. Ele deixou o Hospital Santa Luzia, o maior e mais caro da cidade, para a única pessoa que o tratou com dignidade, a faxineira que lhe dava água nas madrugadas frias. Eu chorei por 3 dias seguidos. Eu não queria o dinheiro, eu queria o Sr. Valentim de volta, mas eu sabia que ele tinha me dado uma missão. Eu aceitei a herança sob uma condição de sigilo total. Eu queria ver até onde o Marcos iria. Eu queria saber se o amor dele era real, ou se ele era apenas mais um Lacerda, deslumbrado pelo brilho do ouro. E eu tive a minha resposta naquela noite de aniversário. Passei a noite em claro, revisando os relatórios do hospital. O Dr. Mendes, meu braço direito, e o único que sabia da verdade, me enviou os dados financeiros da empresa do Marcos. Para a minha surpresa, a empresa dele, a Lacerda Arquitetura, estava à beira da falência. Ele tinha pego empréstimos altíssimos para manter o padrão de vida da mãe e das irmãs. E o maior credor desses empréstimos era o banco que financiava o nosso hospital. Sem saber, o Marcos devia milhões para a mulher que ele mandou para a cozinha. O destino tem um senso de humor irônico. Apenas 12 horas depois de me expulsar de sua casa, a dona Beatriz sofreu um infarto fulminante. O estresse da discussão da noite anterior e a notícia de que um dos seus investimentos tinha colapsado foram demais para o coração orgulhoso dela. O Marcos, desesperado, chamou a ambulância. "Levem-na para o Santa Luzia!" ele gritou. "É o melhor hospital da cidade? Eu não me importo com o preço, salvem a minha mãe." Eu estava na minha sala na diretoria, vestida com um terno de corte impecável e sapatos que custavam mais do que o carro do Marcos, quando recebi o alerta. "Dona Beatriz Lacerda acaba de dar entrada na emergência. Estado crítico", disse a secretária pelo interfone. Eu senti um frio na espinha. Por um segundo, a Clara da limpeza quis correr até lá e ajudar. Mas a Clara diretora sabia que precisava de uma abordagem diferente. "Isso é um absurdo!" gritava Patrícia para a enfermeira-chefe. "Minha mãe é uma Lacerda!" Por que o médico ainda não saiu daquela sala? Vocês sabem quem nós somos? O Marcos estava sentado com a cabeça entre as mãos, mas assim que viu um médico passar, ele se levantou com agressividade. "Eu quero o melhor cirurgião, eu quero o dono deste hospital aqui agora. Eu vou comprar este lugar se for preciso para garantir que a minha mãe sobreviva." Eu estava assistindo a tudo pelas câmeras de segurança. A arrogância deles não tinha limites, nem mesmo diante da morte. Eu decidi que era hora de fazer a minha entrada, mas não como a esposa humilhada. Eu entrei na sala de espera acompanhada por 4 seguranças e pelo Dr. Mendes. O barulho dos meus saltos no mármore fez todos se virarem. "Clara!" gaguejou o Marcos, os olhos quase saindo das órbitas. "O que você está fazendo aqui?" "Como você entrou? E que roupas são essas? Você roubou isso da cozinha?" As irmãs dele começaram a rir, uma risada nervosa. "Olha só, a faxineira se fantasiou de madame. Saia daqui agora, Clara. Este não é lugar para você." Eu não disse nada. Apenas olhei para o Dr. Mendes, que deu um passo à frente com uma pasta de couro. "Senhores, por favor, tenham respeito. Vocês estão diante da doutora Clara Valentim Lacerda, a proprietária e diretora-geral do Hospital Santa Luzia." O silêncio no meu escritório era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O Marcos parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. As irmãs dele, que antes gritavam com as enfermeiras, agora estavam encolhidas perto da porta, sem coragem de me olhar nos olhos. A dona Beatriz estava na sala de cirurgia, lutando pela vida, e a vida dela dependia das máquinas e dos médicos que eu pagava. "Proprietária?" O Marcos finalmente conseguiu falar, a voz falhando. "Como? Desde quando?" "Você era uma faxineira, Clara. Eu te vi limpando o chão deste lugar." Eu dei um leve sorriso, um sorriso que carregava toda a dor dos últimos 5 anos. Eu limpava o chão, Marcos, porque eu tinha caráter. Eu limpava o chão porque eu amava um homem que eu achava que valia o meu sacrifício. Mas enquanto eu limpava o chão, eu também aprendia. Eu cuidava do Sr. Valentim enquanto você estava em festas com os seus novos amigos ricos. E por falar em riqueza, Marcos, vamos falar da sua empresa, eu disse, cruzando os dedos sobre a mesa.
A Lacerda Arquitetura deve 20 milhões de reais ao Fundo de Investimentos do Hospital Santa Luzia. Os prazos venceram ontem. Eu poderia pedir a falência da sua empresa agora mesmo. Eu poderia tirar a mansão da sua mãe, os carros das suas irmãs e até o terno que você está vestindo. As irmãs dele começaram a chorar, implorando por perdão, dizendo que sempre souberam que eu era especial. A hipocrisia delas era quase palpável. Mas o Marcos caiu de joelhos. Clara, por favor, me perdoa. Eu fui um covarde. Eu me deixei levar pelo orgulho da minha família. Salve a minha mãe, por favor. Eu faço qualquer coisa. Eu volto a ser o arquiteto pobre. Eu limpo o chão com você, mas não deixe a minha mãe morrer. Eu não sou como vocês, Marcos. Eu respondi, levantando-me e caminhando até a janela. Eu não uso o meu poder para esmagar as pessoas. A sua mãe terá o melhor tratamento possível, não porque ela merece, mas porque este hospital preza pela vida humana, algo que vocês esqueceram faz tempo. Mas não se engane, a vida que você conhecia acabou. Eu vou salvar a dona Beatriz, mas eu vou cobrar cada centavo que a sua empresa deve. E quando ela sair deste hospital, ela não terá mais uma mansão para onde voltar. Ela terá que aprender a viver com a simplicidade que ela tanto desprezou. A dona Beatriz sobreviveu. Mas a mulher que saiu daquele hospital não era a mesma que entrou. Ela perdeu a mansão, perdeu as joias e perdeu o status. Hoje, ela mora em um apartamento pequeno, sustentada por uma pensão mínima. Marcos consegue pagar trabalhando como arquiteto assalariado em uma firma comum. As irmãs dele tiveram que procurar emprego e descobriram que o mundo não se curva para quem não tem nada a oferecer. O Marcos tentou me procurar várias vezes. Ele mandou flores, escreveu cartas, implorou por uma segunda chance. Mas o amor que eu sentia por ele morreu naquela noite de aniversário, junto com a última gota de respeito. Eu assinei o divórcio sem olhar para trás. Eu não queria o dinheiro dele, e ele certamente não merecia o meu. Hoje, o Hospital Santa Luzia é mais do que um centro médico. Criamos uma ala gratuita para pacientes carentes, financiada pelos lucros da ala VIP. Eu ainda ando pelos corredores à noite, mas não com um balde e um esfregão. Eu ando para ouvir as histórias dos pacientes, para segurar a mão de quem está sozinho, como eu fazia com o Sr. Valentim. A vida tem um jeito estranho de colocar as coisas no lugar. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você tem no banco, mas no que você carrega no peito. A faxineira que eles expulsaram da sala de jantar tornou-se a mulher que decidiu o destino de todos eles. E a maior lição que eu deixo é esta: nunca despreze ninguém. Pois você nunca sabe quem será a pessoa que terá a sua vida nas mãos amanhã. E você? O que faria se descobrisse que a pessoa que você mais humilhou é a única que pode te salvar? O dinheiro realmente define quem somos ou são as nossas ações no silêncio? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua opinião. Sua história pode ser o próximo relato aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal Causos, Família e Traições. Até a próxima história emocionante.